E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos começar a nossa aula de hoje, que ela tem que dar conta de vocês entenderem como foi o processo, né, a continuação do processo de formação da civilização grega do mundo antigo. A gente já falou na semana passada, na aula passada, né, sobre como se organizavam já os primeiros habitantes, né, que a gente falou que se chamavam os helenos, se autodenominavam helenos e chamavam a região da Grécia de Hélade. A gente já falou sobre a geografia do lugar, sobre a divisão desses povos espalhados ali em seus territórios e como eles se organizavam, como eles produziam agricultura. Hoje a gente vai falar sobre os acontecimentos ali, principalmente entre o século XX e o século XII a.C., nesse primeiro processo, nesse primeiro período, chamado de período pré-homérico. Vamos começar a falar agora desse período, que é marcado pela chegada dos povos indo-europeus. A gente já tinha falado sobre eles rapidamente ali no primeiro vídeo. Estou falando de eólios, dórios, jônios e aqueus. São 4 povos que chegam. E, cronologicamente falando, os primeiros que chegam são os aqueus. Os aqueus vão chegar na região da Grécia Antiga ali por volta do ano 2000 a.C., estou falando do século XX, né? Antes de Cristo, se fixam na região e fundam um entreposto comercial. A ideia, eles fundam a cidade de Micenas, né? E a ideia dessa cidade de Micenas é fazer um confronto comercial ali, fazer frente contra a ilha de Creta, que era conhecida ali como a maior região desenvolvida da Grécia Antiga. A ilha de Creta, né, funcionava na forma de uma talassocracia. A gente já falou sobre o que é talassocracia em vídeos lá atrás, quando a gente falou de fenícios. E uma talassocracia é uma civilização que é toda organizada, até politicamente, em torno das suas relações marítimas, né? Estamos falando de uma ilha, que é a região mais desenvolvida de toda a Grécia Antiga, neste momento, né? E é a sociedade mais complexa, né? A ilha de Creta, a civilização cretense, já era organizada ali como uma monarquia, mesmo antes de todo o desenvolvimento da região. Com a chegada dos aqueus, o desenvolvimento da cidade de Micenas, eles vão se tornar um grupo populacional muito forte, muito influente na região, conseguem superar aí a organização dos cretenses e conseguem depois dominar os cretenses, né? Esse domínio, principalmente ali da cidade de Knossos, vai fazer com que os aqueus se tornem agora o povo mais importante, o povo mais influente ali da região. E isso, como falei para vocês, ali por volta do ano 2000 a.C. Já em 1700 a.C., temos agora a chegada de eólios e jônios, também povos indo-europeus, também povos que vêm, se fixam na região e começam a desenvolver outras regiões, né, e outras atividades dentro da própria Grécia. Eles vão se misturando com os povos que existem ali, novas construções, novas modificações sociais acontecem, mas nada de tão significativo como vai acontecer em 1200 a.C., com a chegada dos dórios. Esse sim, um povo muito violento, vai chegar e vai provocar um verdadeiro caos na região, né? Eles dominam regiões onde aqueus, eólios e jônios já estavam ali frequentando, fora os outros grupos sociais que já eram da própria região. Eles destroem muita coisa da civilização, das civilizações que já habitavam ali a região da Grécia naquela época, e esse período é conhecido como a primeira diáspora grega, porque ele vai fazer com que vários povos, fujam da região, com medo da violência implantada pelos dórios. E agora essa chegada dos dórios provoca o início, né, o final do período pré-homérico e o início do período homérico. Essa análise aqui do vídeo, a partir de agora, a gente vai estar analisando todas as mudanças que foram acontecendo entre o período homérico, século XII a.C., até o período arcaico, século VI a.C., tá? Primeiro vamos entender, depois da chegada dos dórios, dessa forma tão violenta, a Grécia vai entrar numa fase chamada período obscuro da história da Grécia Antiga. Por quê? Houve uma regressão, né? As comunidades que viviam ali, elas voltam a viver de uma forma parecida com o período neolítico, para vocês terem uma ideia de como foi violento, como foi forte, significativa essa chegada dos dórios. Então, muitas comunidades deixaram a escrita entrar em desuso, a produção de arte, grande parte da produção de arte foi destruída,
e perdeu todo aquele brilho, né? Perdeu-se aí a produção de arte, eles pararam de produzir arte durante um tempo, as relações comerciais e as relações sociais entre as próprias comunidades que já faziam parte ali da região regridem, algumas dessas comunidades inclusive se isolam das outras, é por isso que a gente vai ter tanto confronto entre as comunidades depois. E a vida, basicamente, ali na Grécia, volta a ser aquele período que a gente já estudou um tempo atrás, de clãs. Na Grécia, os clãs, eles vão ser chamados de gênios. Por isso que essa comunidade agora, nessa fase do período homérico, é chamada de comunidade gentílica. Os gênios, eles foram pequenas vilas formadas aí, obviamente, no início, por grau de parentesco, e isso vai evoluindo depois, né? E as pequenas aldeias, esses pequenos genos vão começando a se unir e formando grupos maiores, isso para defender seu território, para que não fosse invadido por outros grupos mais fortes. E essa união dos genos, né, que com o passar do tempo vai dar início às polis. As polis são as cidades-estados da Grécia. A gente já falou também sobre o conceito de cidade-estado em outros grupos. São cidades que são, embora façam parte da mesma região, são cidades independentes. É como se as duas cidades aqui que são vizinhas, elas têm costumes, culturas e formas de organização totalmente diferentes. O que é lei aqui não necessariamente é lei aqui, e normalmente não era. A forma de governo daqui é diferente da forma de governo daqui. O comércio aqui funciona de uma forma e aqui funciona de outra, e às vezes esse comércio ele não consegue se unir. Isso é ser uma cidade-estado. Por mais que esteja ali fazendo parte da mesma região, da mesma civilização, são independentes entre si. Obviamente, todo esse processo aí da junção dos genos até o surgimento das polis é um processo que vai estar entre o desenvolvimento do período homérico até o período arcaico. E por isso que a gente tem que estudar, tem que entender os dois períodos aí como uma visão gradativa, né? Uma visão geral assim entre os dois. O período homérico recebe esse nome porque, embora eu tenha falado para vocês que a produção de arte caiu, que a escrita entrou em desuso, ali no final do período homérico, um poeta dóreo, né, de origem dória, ele vai entrar aí ele vai fazer com que a história da Grécia entre nesse patamar que é tão importante, né, de ser uma civilização clássica e a gente conhecer tantos detalhes dessa civilização como nós conhecemos hoje. Homero escreve o poema chamado Ilíada e divide ele, obviamente, em duas partes. Vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido falar. A primeira parte é a Ilíada, como eu já falei para vocês, e a segunda parte é a Odisseia. Os dois poemas juntos aí, é um livro que tem mais de 500 páginas, é um dos livros mais famosos do mundo. É talvez a literatura da antiguidade mais famosa, porque é lida e comercializada até os dias de hoje. E basicamente, a primeira parte do livro, Ilíada, narra, né, a guerra que aconteceu entre troianos e espartanos, né, a cidade de Troia e a cidade de Esparta. Vale lembrar aí que as cidades eram meio isoladas e por interesses em conflito aí acabavam entrando em guerra algumas vezes. É o caso aqui, é o que vai acontecer aqui em Troia. Vamos falar já já. Já a segunda parte do livro, né, Odisseia, narra a história de Odisseu, um dos guerreiros que estavam lá, né, os guerreiros troianos que estavam lá nessa briga ali entre Esparta e Troia. E depois ele parte numa saga só dele. O mais importante deste poema é que a gente consegue entender, a gente tem ali a base do que é a mitologia grega, a gente consegue entender a mitologia grega em cima desse poema, e a gente consegue entender como é que funcionavam as cidades-estados. É por isso que a gente tem uma clareza tão grande de como era a organização dessas sociedades nessa época. Sobre essa guerra que existiu aí entre Troia e Esparta, acredita-se, né, existem duas teorias na verdade. O poema trata que o motivo, né, da guerra teria sido o rapto da princesa troiana Helena, chamada Helena de Troia. Ela é raptada por um príncipe espartano, levada para viver lá como esposa dele, porém, isso vai desencadear entre as duas cidades. Essa guerra, porque Helena já estava prometida para um troiano, ela já ia casar com um troiano, mas ela acaba se apaixonando por esse espartano. E, na verdade, esse príncipe espartano, ele teria ido até Troia numa visita para fazer as pazes, para fazer alianças entre as duas cidades. Nessa visita, para ele se apresentar como príncipe e selar a paz entre as duas civilizações, sociedades, desculpa, ele acaba conhecendo Helena, rapta ela, leva ela para Esparta, e aí os troianos vão invadir a Esparta para buscar Helena, e isso desencadeia toda a guerra. Outro ponto que é importante agora falando da história, né, assim,
o que é bastante importante é a gente levar em consideração que a Troia, nessa época, era uma região muito rica, né? Era um centro comercial forte e já era uma civilização que acumulava muitas riquezas. Então, historicamente, pode ser que essa guerra tenha começado aí por domínios de terra, já que nessa época, né, começou essas batalhas aí. Elas vão se difundir por toda a região ali da Grécia Antiga. Essas batalhas para domínio de terra, né? Como eu tinha falado para vocês, os gênios eles foram evoluindo até chegar em polis. No meio dessa evolução, houve a formação das frátrias, né, que eram essas associações. As frátrias elas eram formadas principalmente na intenção de ou proteger seu território ou se fortificar para invadir o território que já estava ocupado por outro povo. E aí, nesse meio dessas brigas de ocupação territorial, acontece todo esse episódio de Troia versus Esparta. Já falamos sobre como as polis surgem ali aproximadamente entre o ano 500 e 700 a.C. e como isso dá início ao período arcaico. Vamos falar agora sobre outras características do período arcaico. E sim, vamos falar de política, agora na região da Grécia Antiga, né? Com a formação das polis, né, das cidades-estados, cada grupo foi se organizando politicamente de acordo com a sua visão de organização. Então, vamos ter cidades-estados que vão se tornar monarquias, já na Grécia Antiga. Vamos ter cidades-estados que vão ser governadas na forma da tirania. Vamos ter cidades-estados que vão desenvolver a democracia. Estou falando de Atenas agora. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar especificamente sobre duas cidades, Atenas e Esparta. E lá a gente vai ver, né, como era diferente, como funcionava de formas diferentes a organização e a visão política dentro do mesmo espaço, né? Vale lembrar que todos os conflitos, né, toda aquela tensão que existe aí entre cidades e estados, elas já nasceram antes mesmo do período arcaico, mas o período arcaico ele é marcado justamente por essa diferenciação na visão política dentro de cada uma das cidades e estados. Então essa pluralidade aí de formas de governo e visão política marcam, né, tipo, é o principal marco desse período, né, desse terceiro período da história da Grécia Antiga, que é o período arcaico, e vai se arrastar aí durante todo o século 6 a.C. Gente, é isso. Nossa aula vai encerrar por aqui hoje. Mesmo processo de sempre. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, que depois eu volto para ler. Se tiver alguma dúvida, eu volto para tirar suas dúvidas. E no demais, boa semana, até a próxima aula e tchau.